Olá meninas, este vídeo vamos então responder às vossas perguntas que vocês lançaram no nosso Facebook e vou passar já então à pergunta que toda a gente quer saber, não é? Que é quantas extensões preciso? Pois bem, esta pergunta todos os dias somos bombardeadas com ela, tanto nas lojas como nas redes sociais, só que é uma pergunta que não tem uma resposta exata, porque as extensões dependem de três fatores, que é o diâmetro da cabeça, depende do comprimento do cabelo e também da quantidade de cabelo, da densidade. Ou seja, se uma pessoa tiver uma cabeça um bocadinho mais larga, uma pessoa um bocadinho mais forte, gasta mais extensões por filas. Ou seja, uma pessoa se tiver uma cabecinha pequenina pode gastar entre 30 a 35 extensões e uma cabeça maior poderá ser entre 35 a 40 extensões, ou seja, varia o número de extensões consoante o tamanho da cabeça. Depois, se a pessoa tiver o cabelo curtinho, mais extensões tem que levar na cabeça. Se o cabelo for comprido, menos. Depois a densidade também influencia. Quanto mais cabelo a pessoa tiver, mais extensões tem que levar. Eu, por exemplo, como o meu cabelo é comprido e fino, 25 extensões daria para mim. Mas se o meu cabelo fininho fosse, por exemplo, por aqui, eu já precisaria de mais ou menos entre 100 a 125 extensões, mais ou menos por aqui. Mas se fosse um cabelo médio, por exemplo, para o meu exemplo, cabelo fininho, já precisaria mais ou menos de 75, 80 extensões. Mas fiquem com a ideia de que eu sei que é normal uma pessoa querer ter um cabelo bonito e gastar o menos possível. Mas fiquem com a ideia que quanto mais extensões nós colocarmos, mais natural vai ficar o resultado. Por exemplo, agora se for uma pessoa com um cabelo muito grosso e curto, que é o chamado efeito capacete que nós damos na formação das extensões. Uma pessoa com um cabelo por aqui, corte Chanel, é aquela pessoa que tem que gastar mais dinheiro. Por exemplo, normalmente 200 a 250 extensões para fazer o preenchimento, com o cabelo por aqui. Entretanto, se for mais comprido, vamos precisar de menos, mas claro, com um cabelo muito grosso, precisa sempre entre 100 a 200 extensões. Se for, por exemplo, um cabelo, também temos algumas clientes que chegam às nossas lojas que têm cabelo, por exemplo, assim, muito curtinho. É possível, mas digamos que não fica 100% natural porque temos que encher a cabeça toda de extensões até cá em cima e depois aquele bocadinho que sobra, com um truque de laca, aderir aqueles pequeninos ao resto do cabelo para tentar fazer um efeito mais ou menos disfarçado ou então com uma peruca. Então, pergunta número 2. Temos aqui a Mafalda Agria que diz: adorava ter extensões pois tenho pouco cabelo e é muito fino, ou seja, não tem volume. A minha questão é, com que frequência se faz a manutenção e qual o valor? Mais ou menos, pois imagino que seja por número de extensões. Ok. Em relação à manutenção, Mafalda, a manutenção, nós também vamos fazer um vídeo só sobre esta questão, mas a manutenção, o tempo normal é de 3 a 4 meses, dependentemente do crescimento do cabelo. Na altura do verão, às vezes temos clientes que me fazem muita praia, às vezes não aguentam os 3 meses, mas o normal é esse período, ok? Quanto aos preços da manutenção, vou dar um exemplo para 100 extensões. Quando uma pessoa coloca 100 extensões, paga 270 euros. Na manutenção paga 130 euros, porque é 1,30€ a unidade, mais o tempo de tirar as extensões e estar a tirar aqueles nozinhos que ficam, porque todos os dias nos cai cabelos entre 50 a 100 cabelos, que é normal, e ficam ali acumuladinhos. Essa acumulação faz formar umas rastinhas que depois nós, passados os tais 3 ou 4 meses, retiramos tudo, que normalmente para 100 extensões demoramos 1 hora. Portanto, seria 1 hora, que são 10 euros, mais 130 euros, 140 euros para um exemplo de 100 extensões. Pergunta número 3. Temos a Elizabeth Costa e a Carolina Dias, que as perguntas são mais ou menos semelhantes e vou responder as duas ao mesmo tempo. E a Elizabeth Costa diz: tenho um cabelo muito fino e fraco, desaconselham as extensões porque dizem que com o peso o cabelo acabará por partir. A Carolina Dias: boa noite, tenho pouco cabelo e muito fino, será aconselhável a colocação de extensões? O meu medo é que se vejam as extensões e que o meu cabelo não as aguente. Obrigada. Então, Elizabeth e Carolina, como eu disse na pergunta anterior, os cabelos finos podem de facto colocar extensões, mas realmente se o método não for o mais apropriado e não for colocado de forma correta, sim danifica o cabelo.
Na Mais, nós somos uma empresa com muita experiência e nós especializamos na área só de extensões, e posso dizer que o melhor método para cabelos caucasianos, que é o nosso cabelo, é o método de queratina, e esse método existem dois tipos, que é em rolinho e achatadas. Dentro do rolinho, o próprio, como o nome indica, é em rolinho, o diâmetro é maior, são um bocadinho mais, são mais perceptíveis ao toque, enquanto que a técnica envelope, elas são fininhas, achatadas e são muito mais imperceptíveis. Agora, em relação a quem tem pouca densidade de cabelo, nós temos o método mini mechas, que é partir uma extensão inteira a meio e fazemos duas. Eu posso dar um exemplo, que eu já coloquei extensões a clientes com alopécia e já tive a necessidade, em algumas clientes, em vez de ser mini mechas, que é uma inteira partir em dois, passar de uma para 4 bocadinhos, ou seja, eu adaptei o peso da extensão à densidade da pessoa. Desde que a técnica respeite a densidade capilar da pessoa, não há agressão ao couro cabeludo, porque não pode existir excesso de peso. Se o peso da extensão for superior ao peso da cliente, aí sim há uma agressão. As mini mechas, só para tirar a dúvida aqui a Carolina, com medo de muitas pessoas, é que realmente as extensões fiquem invisíveis. Se nós colocarmos aqui na zona lateral as tais mini mechas ou 1/4 de extensão, é para quando a pessoa prender o cabelo, elas realmente fiquem imperceptíveis. E o facto de nós também não subirmos muito aqui a zona, se a pessoa tiver um cabelo médio ou comprido, também faz com que elas não fiquem visíveis. Se a pessoa tiver um cabelo fininho, muito curto, aí é mais complicado, não há nenhum método que possa dizer que fique totalmente invisível, porque se a pessoa tiver o cabelo curto, nós temos obrigatoriamente que subir aqui camadas superiores, e aí se o cabelo abrir poderá se notarem um pouco perceptíveis, mas a dica que nós damos às pessoas de cabelo fininho é que deixem o cabelo crescer e já não temos necessidade de subir tanto as filas. Depois também há dicas que nós vamos fazer, temos colocado no nosso blog, como o pó seco para disfarçar a visibilidade do couro cabeludo, por exemplo, podem pôr rímel ou, por exemplo, sombra dos olhos da cor do couro cabeludo, também são algumas dicas que podem disfarçar a visibilidade do couro cabeludo. Portanto, Carolina e Elizabeth, estejam descansadas porque podem fazer extensões connosco. Pergunta número 4, a Andreia Cerca, ela escreveu-nos: estou a pensar em colocar extensões, mas já tive de queratina e estragaram o meu cabelo. Como tenho cabelo afro, tenho receio de colocar. Que tipo de extensão me pode indicar? Obrigada. Então, André, realmente se tens o cabelo afro, a queratina não é o método mais indicado, desde que se tiveres o cabelo desfrisado, aí sim já poderias colocar a queratina. E porquê é que não é o mais indicado? Como o cabelo afro é muito tremidinho, faz aquelas ondas muito pequenininhas, se nós colocarmos com queratina, no momento de retirar, a queratina não desliza porque o cabelo causa atrito. Daí o método mais adequado para o teu tipo de cabelo será o nó italiano, ou técnica fio a fio, ou então o costurado. Se desfrizares o cabelo, aí já podemos pôr a queratina sem problema algum e não estragamos o cabelo. Pode ser que já coloquei também em cabelos afro, e só que a cliente tinha o cabelo desfrisado e comportou-se exatamente igual com um cabelo caucasiano. Está bem? Obrigada. Então, a pergunta número 5, a Sónia Gomes perguntou: devemos prender o cabelo para dormir? Obrigada. De facto, quando nós colocamos extensões, devemos ter alguns cuidados. Aquilo que nós recomendamos é que a pessoa, se dormir, basta fazer uma trança lateral bem apertadinha, isto para que minimize o atrito entre a última fila de extensões com a almofada, porque ao final de 2 meses de crescimento, elas têm tendência, como existe uma queda natural de ar e ficarem ali cabelinhos acumulados, tem tendência a juntar nas extensões vizinhas. Então, para que isso não aconteça, para mantermos todas as extensões separadinhas umas das outras, recomendamos realmente que a pessoa durma com uma trança lateral, ou se não quiser dormir com uma trança, também pode fazer um apanhado solto e dar assim uma volta também para o cabelo não estar todo solto e espalhado na almofada. Pergunta número 6. Gabriela Pereira: podemos descolorar as extensões se for uma descoloração levezinha? Apenas 1 ou 2 tons. Obrigada. Gabriela, as nossas extensões são de cabelo de excelente qualidade, podes pintar, podes fazer aquilo que quiseres. Desde que não descolores, por exemplo, se colocar extensões connosco, o cabelo loiro platinado,
Se voltares a descolorar esse cabelo, o cabelo não tem a resistência. É como, por exemplo, se aquelas clientes que já têm cabelo descolorado, se forem descolorar outra vez, ficam com o cabelo queimado. Com as extensões, se for tons abaixo do loiro branco, podes perfeitamente descolorar, que não há problema nenhum. O cabelo das extensões é um cabelo verdadeiro, em que reage exatamente como ao nosso. Nós podemos pintar mais escuro ou mais claro. Aquilo que nós dizemos às clientes é para terem cuidado para não ir com o produto às queratinas, porque os químicos na queratina alteram, fazem com que a queratina fique porosa e depois com a escovagem perde mais fios de cabelo e pronto. E a ideia também é mantermos a extensão o mais integral possível para aproveitarmos todo na manutenção. Então, última pergunta do desafio, temos a Mel Merilitos, que diz: seria prudente usar extensões com a finalidade que o cabelo vá crescendo ou a utilização das extensões poderá prejudicar o crescimento do cabelo devido à queratina e ao processo químico? Obrigado pela atenção. As extensões não alteram absolutamente nada o crescimento do cabelo. Temos algumas clientes que acham que desde que pus as extensões o meu cabelo cresceu muito mais rápido. Não, é um mito. Portanto, o nosso cabelo tem um ciclo de crescimento que não altera em nada o uso das extensões. As extensões não têm nenhum processo químico porque elas não tocam no nosso couro cabeludo. Nós colocamos as extensões mais ou menos 1 cm abaixo, nem sequer entra em contacto, não há alteração nenhuma e lá está, nós também respeitamos o peso da extensão, como eu referi na pergunta anterior, e o cabelo vai crescendo. Claro que há pessoas que crescem um bocadinho mais rápido, mas o normal é crescer 1 cm por mês. Só para finalizar, nós também quando retirarmos as extensões, tanto para colocar como para tirar, nós não temos nenhum processo químico. Por exemplo, há salões e espaços que tiram com um líquido, que é o dissolvente. A nossa técnica, como nós pomos queratina o mínimo possível, não necessitamos do tal dissolvente para retirar as extensões, porque nós, como pomos a técnica envelope, nós apertamos com um alicate e o envelope parte, abre e desprende do fio de cabelo sem necessitarmos de qualquer dissolvente ou de qualquer químico para o cabelo. Mas mesmo quem coloca dissolvente também não altera em nada, nem estraga o cabelo, não há problema nenhum. Espero que tenham gostado deste vídeo e que tenha sido útil para vocês. Continuem a fazer todas as questões, teremos todo o gosto em responder-vos e então até à próxima. Beijinho!